Então, sabemos com o Citio Abdala aqui que é um processo que ocorre quando alongar-se. E também aqui tem o autor que também que possa, propriamente dito, colocar fatores importantes. Pessoal, onde há uma tendência de treino, há uma tendência elementar. Há uma tendência elementar, há uma tendência entre forças aéreas que eu falo, são forças ligadas às questões navais só. Força aérea, que eu tenho o conceito de questão da gravidade entre o pulo. Porque a bola aérea, no futebol, bola aérea no futsal que é um pouco difícil, mas acontece bastante. Bola aérea no pit soccer. Estou só enfatizando o futebol e as adaptações que ocorreram diante de fatos importantes ligados ao futsal desde a década de 30, pit soccer, futebol de areia. Nós lembramos da época que o campeonato que tinha, seja estadual, um estado unidos, né, que havia até muitas vezes porradas, muitas vezes por isso que deve ter acontecido algumas fatalidades. É lógico, também já fui solicitado a participar, jogar água depois do intervalo do intervalo do jogo, aprendendo, pessoal, gandula, ali no Jardim Camburim, Vitória, você vai conhecendo os jogadores famosos. Aí você tá lá e olha assim, você não joga bola, né? Na época eu participava lá, ó, estava lá como auxiliar. Tinha alguns professores que participaram como técnico, o Aldo, o Márcio Leite, o Índio, que fez parte também do comitê relacionado ao VV, e outros, ou seja, outros técnicos também que depois colocaram o Cosminho também com uma adaptação, mas o Cosminho foi um treinador também no esportiva. Então são fatores importantes que colocam o tempo e o ser humano, o tempo e a transcendência, o tempo e a essência. Quando eu falo sobre os campos que vêm a enunciar fatores importantes entre contrações, há uma elasticidade. Aonde há uma contração, há uma elasticidade. Aonde há uma elasticidade, há uma tonificação. A tonificação é o que é o tônus. O tônus muscular, vamos lembrar de que o tônus, que eu falei sobre o tônus de Wallon, que eu falei, o tônus muscular é onde há uma bolsite, onde muitas vezes nós usamos muita bolsa, só um lado, ficamos um pouco torto, né? Usamos aquelas bolsas, né, que tem a diferença, que usamos assim, eu gosto de usar aquelas bolsas que tem um eixo, tipo assim, um River Plate, né, aquela faixa, igual o Vasco da Gama, com respeito ao Rio de Janeiro e ao São Januário, aquela época eu falei que caiu, né? Ou seja, igual a própria manga, caiu maduro. O São Januário é muito antigo, é lógico, mas tinha havido reformas, ou seja, alguém deve ter ido lá falado. Então, ou seja, quando a manga cai, vem um vento tão grande, aconteceu isso. A arquibancada estava cheia do Maracanã. Vamos culpar isso? Só pegamos como exemplo a gravidade. Cheio lá. Acho que era a Copa João Avelange, ao meu ver. Então, caiu tudo lá. Caiu e Romário acho que tinha saído, foi na época. Olha só, uma pessoa só. Há uma distinção. E a distinção na época ele não tocou. O Romário tem os seus meios de tipos, né? O Ataúcho, o Nunes, né? O Zico, o Dida, ou seja, tem o Tico, era um colega meu também do Sesc, Tico, jogou bastante em outros times aí também, no campo de futebol. O homem tinha uma panturrilha, parecia um rinoceronte. Tinha um professor Marcos também ali do Sesc, e outros professores que fizeram parte da minha história, que também ajudou a eu também a ter essa prática ligada também o que? A piscina. Mas eu tinha medo da piscina porque eu não sabia nadar. Mas a programação de treinamento tinha que ter a piscina. E a piscina é o quê? Ela tinha que ser quente para ver um relaxamento. Era um campeonato. O Sesc na época era conceituado, pessoal, arrumado. Depois que eu voltei para o Guarani, aqui do Espírito Santo, né? Ou seja, aí eu fui emprestado pelo Ibiraçu. Fui lá no Ibiraçu. Disputei a Copa Gazetinha Nacional. O Sesc não chegou, nós chegamos até lá, em outros lugares. Mas isso é bom.
entre patamares, ok? Aí, ou seja, eu nem imaginava, nem percebia que eu ia estar, ou seja, chegando nesses patamares relacionados. Tempo atrás, o professor meu, aconteceu um fato bem parecido. Detonaram ele aí, mas é lógico que eu estava atuando nessas áreas aí que estavam acontecendo muitas questões, porque a capital estava predominando, não o empreendedorismo. O professor de educação física, mesmo pelos seus erros que acontecem, há fatalidades. Aí eu não posso falar quais são os professores e as suas totalidades e estatísticas, ok? Mas não fica, parece que tem um DNA. Assim, negócio de time, organização, arquibancada, ó, solicitações, soluções, resoluções. Eu, por exemplo, já parti de vários times. Por exemplo, eu já fui chamado de jogar um time do Caxias. Jogar lá, houve alguns apontamentos lá na época, meu pai era motorista, eu só jogava lá quem era policial na época. Aí me tiraram lá e eu fui pro Rio Branco. O pessoal do Bonfim ali, que eu gostava bastante, ele me colocou no time do Bonfim de São Pedro ali, colocaram ali, o pessoal, o grupo ali me chamaram, gostaram do jeito, né? Eu sou bem quieto, mas eu faço a minha parte no jogo. Vocês podem ver no treino. Pode ser a pessoa que for, que tipo de pessoa, treinadora, a pessoa fala questão pessoal, nós não podemos separar as coisas, ela está na vida pessoal dela ali, ou ele, mas passou o treinamento, vamos treinar. Mas se há alguma questão, como eu perguntei, a senhora pode fazer a repetência aí, de novo, explicar de novo, porque eu não entendi, porque muitas vezes tem essa questão de rapidamente pegar. Eu não tenho ainda, as nomenclaturas são diferentes, ligado ao kickbox, estou aprendendo ainda, ligado agora ao futebol, ao esporte coletivo. Ou seja, você toma um banho, lavou, a sudorese, lavou, está novo. Eu não coloco essa palavra está novo, estou sendo da mata. Rubem Alves, como ele fala, lavou, está novo, como assim? Ele falou, a palavra felicidade é difícil responder. O que é felicidade? Porque a felicidade, você daqui a pouco, você lava, toma um banho, daqui a pouco você está sujo de novo. Daqui a pouco você lava de novo, está sujo de novo. A felicidade é um estado de espírito, é um estado moral. Isso é moral. É um estado, muitas vezes, traz uma exigência muito grande. A palavra lava, vou passar um lava-jato, ou seja, né? Então, são fatores ligados à operatividade diária. Por isso coloquei o quê? Campo educacional. Ok? Então a manga, tinha épocas quando eu não fazia um gol ou não batia uma falta para a pessoa acertar na cara. Você acertar na cabeça dele certinho para fazer um gol aéreo, era tirado o pessoal na época. Muita cobrança. Tinha vários, ou seja, eu era reserva, assim, fui tipo reserva. A reserva proteica. Quando tem a reserva proteica, quando chega, isso que eles brincavam comigo na época, eu já era novo, no Sesc. Vou falar um negócio de militar, assim, porque já aconteceu o quê? Falando aqui, igual a gravidade da manga. Caiu a manga madura entende. Agora a manga verde, embora eu também joguei contra o time Canela Verde, eu sempre respeitei. Sempre não. Tinha umas questões, né? Questão de o próprio professor falar para respeitar. Porque muitas vezes ali pode chegar um profissional, você pode ser um treinador de Canela Verde na época, era um time que era fraco, né? Tinham vários times aqui no Campeonato Capixaba e o setor aqui em Vila Velha, o setor municipal Vila Velha. Depois tinha outros setores, tinha Vila Velha, você vai Cariacica, depois de Cariacica você juntava outros municípios, e esse município você ia juntar com outros estados, né? Por exemplo, Santa Cruz. Eu estava vendo um treinamento do militar aí, eu lembro Santa Cruz, falei, tava falando até a galera lá, ganharam já, só no a torcida grito de guerra, eles chegando, né? Acho que eles jogar contra o Vasco. O Santa Cruz contra o Vasco, foi um jogão. Mas o menor lá fez diferença, falando. Ele que puxou a pessoal para fazer o campo motivacional. Eu falo brinquedos cantados, porque depois que vai para o exército, para lugar, vai se adaptar rápido.